Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa conexão matinal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo e que você possa estar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com mais pessoas, sendo assim um instrumento de Deus para a propagação da sua palavra e das bênçãos do Senhor. Então pessoal, continuando, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 8 de Atos, e nós estaremos falando nesse capítulo a respeito de Filipe e a obra que Deus realizou através dele. Amém? Vamos lá? Então nós vamos ler Atos capítulo 8, versículo 5 em diante. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouvia e via os sinais que ele realizava. Os espíritos imundos saíram gritando em alta voz de muitos possessos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Depois eu vou continuar lendo o restante aqui. Então, até esse momento desse texto aqui, nós vimos algo maravilhoso, algo que nós, na nossa igreja, nós já experimentamos essa glória, né? De o que? De nós vermos, de nós sermos usados por Deus no ministério para expulsar espíritos imundos das pessoas. Já presenciamos vários milagres, prodígios e maravilhas que Deus realiza e realizou e realizará através dos seus servos, né? Das pessoas que se dispõem a isso. E aqui é uma realidade espiritual, tá, meus irmãos? Que realmente existe pessoas que são dominadas por espíritos imundos. Nem tudo é demônio. Muitas vezes a pessoa ela tem falhas no seu caráter, às vezes são enfermidades também psicossomáticas, são vários tipos de doença. Mas também existe a situação de espíritos demoníacos estarem muitas vezes perturbando a vida das pessoas, tá bom? Isso tem que ser muito claro pra gente diante de tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito disso. Então, não existe espíritos de luz, espírito de trevas, espírito bom, espírito ruim. Não. Existe o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, anjos, que são os anjos que Deus coloca a dispor de nós, os crentes, os que cremos em Jesus Cristo, e existe os espíritos imundos, que são anjos que caídos, né, que se tornaram demônios, tá? É basicamente isso, é muito simples e fácil de entender e está tudo na palavra. Mas eu quero andar com vocês aqui no texto, tá bom? Houve grande alegria naquela cidade. Então, quando nós começamos a manifestar o reino de Deus, quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a profetizar, a falar da palavra de Deus na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, a tendência é que haja uma grande alegria naquele ambiente. Porque Deus é um Deus de alegria. Tanto é que a promessa de Deus para mim e para a tua vida, na Nova Jerusalém, é que Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. O nosso corpo será transformado a um corpo onde não haverá mais doença, não haverá mais dor. Então, o reino de Deus é um reino de alegria. Versículo 9. Ora, um homem chamado Simão, há muito tempo praticava ali a magia, iludindo o povo de Samaria, pretendendo ser alguém importante. Todos lhe davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é grande em poder de Deus. Eles o seguiam porque haviam iludido com magias por muito tempo. Quando acreditaram em Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. E o próprio Simão creu e foi batizado e acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres que ele praticava. Então aqui a gente vê uma situação bem interessante, onde este homem chamado Simão, ele ali naquela cidade de Samaria, ele praticava magia. E era um homem temido pelo povo, porque as pessoas que têm esta prática de magia, que trabalham com esse tipo de religião, essas pessoas elas tentam meio que dominar as pessoas pelo medo. Não toque em mim não, que eu vou te lançar um feitiço, vou te fazer um trabalho, alguma coisa assim. Então essas pessoas elas querem dominar o sentimento das outras através do medo. Mas o que acontece? Eu quero dar um alerta para vocês aqui, não caírem no engano disso. Isso não provém de Deus. Isso não provém do Senhor. Infelizmente, são religiões que tentam ter acesso ao mundo espiritual, mas de uma maneira que não entram pela porta, e a porta é Jesus. Muitos tentam ter acesso ao mundo espiritual, tentando entrar pela janela, arrombando a porta, mas não tem como. Deus, ele não compactua com isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu estou falando, não é coisa da minha cabeça, é coisa da palavra de Deus, tá? Então vamos lá, eu quero ser um instrumento de Deus para trazer a clareza para a tua vida, para que você não seja enganado por esses espíritos imundos, tá bom? Deuteronômio, capítulo 18, eu vou ler do versículo 9 ao 14. Vamos ler comigo? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9.
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, está no presente aqui, te dá, então não aprendas a fazer conforme as coisas detestáveis daqueles povos. Então tem coisas, meus irmãos, que para Deus são sim detestáveis, são abomináveis. Nós não podemos relativizar tudo, tá bem? Versículo 10. Não se deve achar no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Nessa época aqui, existia uma religião, eles adoravam Belzebu. E existia uma estátua dessa entidade feita de metal, de bronze. Tá? Tem mais detalhes na Bíblia, mas eu vou só abranger para você aqui. O que eles faziam? Eles pegavam os bebezinhos deles, tá? E jogavam, por livre e espontânea vontade, dentro dessa estátua. Só que essa estátua era semelhante a um forno, embaixo dela ficava aquecendo brasas. E ali essas crianças eram derretidas, eram assadas ali. Terrível, terrível, coisa terrível. E eles faziam isso, tá? Isso era uma prática daqueles povos que viviam naquela terra de Canaã. E quando o povo de Israel foi adentrar daquela terra, Deus alertou eles, não façam isso. Não façam isso. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Não vai ter como, nem tempo, eu bater cada uma dessas palavras aqui com você, mas depois você pode pesquisar e além, e quem sabe em um outro momento a gente fala, a gente faz uma live, né? Ou melhor, comenta aqui embaixo se você quer uma live mais detalhada sobre isso. Nós podemos conversar sobre isso também, tá? Mas ó, vamos continuar. Nem encantador, nem quem consulte espíritos adivinhador, nem mágico, nem necromante, porque é detestável ao Senhor todo aquele que faz estas coisas. E é por causa destas coisas abomináveis que o Senhor teu Deus os expulsou diante de ti. Sê perfeito para com o Senhor teu Deus, porque estes povos que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, os povos pagões, né, daquela época, eles tinham prática de ouvir isso, prática de ouvir adivinhadores, prática de irem a feiticeiros. Mas Deus falou, mas você não, meu filho, você que nasceu de novo, você que é cristão, você que está alicerçado em Jesus, você não pode ter essa prática. É abominável para Deus isso, tá bom? E Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui está muito claro que todas as pessoas que praticam, estão na prática dessas coisas, infelizmente não herdarão o reino de Deus. A parte dela está reservada no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a separação total e completa. Ali não vai ter como a pessoa voltar atrás, não existe isso. Eu vou ler com vocês aqui Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe a pessoa, não existe reencarnação, meu irmão. Não existe isso. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira das trevas para afastar as pessoas da palavra de Deus. Sabe por quê? Qual que é o problema? Porque a pessoa, ela acredita num aperfeiçoamento, ou vamos pegar o caso da reencarnação. Ah, não, que eu vou me aperfeiçoar. Ei, sabe qual que é o problema? É porque você não consegue viver a sua vida plena, então você fica acreditando que você vai poder voltar e viver de novo. Não, viva o hoje. Deus te entregou essa vida maravilhosa para você viver, para você fazer a diferença com essa vida que você tem. Então viva o hoje da melhor forma possível, acreditando em Jesus, porque não vai ter volta. Morreu o julgamento para toda a humanidade. Morreu, já vai vir o julgamento e a sentença. É claro que depois tem um processo diante de tudo isso, que a gente vai estar falando mais para frente, mas ao homem destinado a morrer apenas uma vez. Após o momento da morte, a pessoa já vai saber se ela foi para o céu ou foi para o inferno. E nós, você, nós podemos ter essa certeza, meus irmãos. O Espírito Santo, ele coloca em nosso coração essa certeza absoluta de qual é o destino da nossa alma. É possível você ter essa certeza se o seu coração está firmado em Cristo. É possível. E é isso que nós queremos trazer para você aqui. Nós queremos trazer a certeza da palavra de Deus. Não é eu que estou falando, não é o pastor que está falando, não é o padre que está falando. Não, é a palavra de Deus que está falando para mim e para você no dia de hoje. Ei, você pode ter a certeza da tua salvação. Pode sim. Mas antes de tudo, não se deixe ser iludido por espíritos imundos. Seja como Filipe, se levante e pregue a palavra. Aquele homem, Simão, ele se arrependeu. Mais para frente, não vai dar tempo de eu ler aqui, mais para frente, ele pega todos os livros de feitiçaria dele e queima em praça pública. Queima em praça pública.
Isso no Novo Testamento, meus irmãos. Isso no Novo Testamento, tá bom? Então, eu trago então eu compartilho com vocês aqui essa palavra com muito temor no meu coração, como um alerta para a tua vida. Não seja enganado por essas pessoas que se passam por feiticeiros, se passam por agoureiros. Não, não, não. Busque a Jesus hoje. Deus vai transformar a sua vida e Deus vai entregar em suas mãos uma bênção sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Eu te convido para orar, em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que chegaram até este momento desta palavra. E eu peço que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abrir os olhos do entendimento de todas elas, para que elas enxerguem a verdade que é em Ti. Senhor, tira tudo aquilo que impeça, que esteja cegando a visão espiritual delas, que esteja travando elas, Senhor, no mundo espiritual delas enxergarem a verdade, meu Pai. Eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, enche a vida dela com a Tua luz, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E eu oro por todos aqui, que todos sejam abençoados, independente da sua religião, independente do seu credo, que eles recebam da parte do Senhor uma bênção sobrenatural, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, faça um excepcional dia hoje. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.